Shalom Donai, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga bizantina. E no vídeo de hoje nós vamos ver a continuação da história do Romano IV, as suas batalhas contra os seljúcidas, contra os turcos. Vamos ver a grande traição sofrida por ele e como acaba a história do Romano IV. Mas antes de eu contar a história dele, eu peço a vocês que dêem um tapote no like, compartilhem com os amigos que ajudem mais o canal a crescer e valorizem o meu trabalho. Vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo de antiguidade, tem várias sagas e mini-sagas que estão na videoteca do Zelota. E essa aqui é a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores e usurpadores bizantinos. Portanto, eu recomendo que vocês assistam aos vídeos anteriores para poder entender melhor essa história. E claro, inscrevam-se aí no canal e dê um tapote na sineta ativando todas as notificações, que vale a pena o conteúdo que eu trago aqui para vocês. Me sigam também no Instagram, Robuzelota, para vocês ficarem sabendo das novidades do canal, participarem das enquetes para a escolha das civilizações que serão trabalhadas nos vídeos de quarta-feira, que são nossos especiais das metas de inscritos, e também para poderem assistir ao meu quadro do Oculta com o Zelota, que é um conteúdo extra que eu faço dos vídeos aqui do YouTube lá no Instagram. Mas caso você fizer parte do acampamento Zelota, você pode assistir agora mesmo. Vídeos todas as quartas às 20 horas com nossos especiais das metas de inscritos, e nos sábados às 17 horas com a saga bizantina, sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação. Vamos para a continuação da história do Romano IV. Bom pessoal, eu vou continuar do ponto onde eu parei, que foi justamente no final do ano de 1069, e Romano retorna para Constantinopla. Esse ano de 1070 ele vai ficar na capital do Império resolvendo questões administrativas. Então ele chega aqui, precisava fazer algumas mudanças. E também durante esse período, quando ele retorna, ele acaba recebendo também a notícia de que a cidade italiana de Bari havia sido conquistada pelos normandos. Bom, o que aconteceu foi que durante esse período desses 2 anos que o romano ficou viajando de um lado para outro, lutando contra sarracenos, contra turcos e seljúcidas, ele acabou não dando atenção para o ocidente. Isso acabou custando a cidade de Bari, que era uma das cidades mais importantes e uma das poucas que ainda restavam sob o domínio bizantino na Itália, e que foi atacada nada mais ou menos que pelos normandos, que estavam ali cercando a cidade desde 1068 e que estavam por lá levados justamente pelos próprios bizantinos como mercenários para lutar contra os árabes. Mas pela falta de pagamento eles acabaram se voltando contra os bizantinos e conquistaram algumas cidades bizantinas no sul da Itália. Bom, o romano ele teve uma única ato que foi para conter essa conquista, evitar, foi de enviar uma frota para a Itália, e essa frota continha provisões e uma tropa que seria mais que suficiente para que a cidade resistisse por bem mais tempo. Porém, essa frota acabou sendo interceptada por Rogério I da Sicília, que era irmão mais novo do Roberto de Altavilla, que estava liderando os normandos. A cidade bizantina de Bari acabou se rendendo no dia 15 de abril de 1071. Bom, ali não tinha mais o que fazer. Então o romano ele vai fazer suas mudanças administrativas no Império Bizantino, e algumas dessas reformas, ou praticamente todas essas reformas, vão se tornar impopulares, pois vão mexer em já alguns hábitos que aconteciam por lá há um bom tempo. Uma das primeiras reformas que ele vai fazer seria a redução de gastos com coisas que ele achava desnecessárias, como cerimônias que eram feitas na corte, e também com o embelezamento da cidade de Constantinopla. Ele também vai cortar na carne ali, reduzindo o salário dos funcionários da corte, e também ele vai diminuir o lucro dos comerciantes. Aí ele também vai ter a preocupação com relação aos militares, e ele vai fazer algumas mudanças que vai desagradar, né, os governadores das temas, né,
como também a hierarquia militar. Ele vai fazer o seguinte, que é coibir o abuso de poder desses militares e evitar o esquema de corrupção que estava sendo feito por esses generais e governantes das temas. Bom, o que acontece também é que ele vai desagradar os mercenários que eram contratados ao impor a disciplina a esses mercenários. E aí também era uma questão bastante complicada e isso vai na frente e vocês vão ver que isso vai dar confusão. Bom, e outra coisa foi com relação à população que também vai desagradar-se do Romano IV, porque ele esqueceu de entreter a população com os jogos que aconteciam no hipódromo de Constantinopla. O foco dele era tão grande ali com relação aos ataques que ele estava fazendo, essas batalhas contra esses inimigos externos, que acabou esquecendo também de entreter a população. E outra coisa que ele esqueceu também foi dos camponeses que continuaram sofrendo desde aqueles antigos imperadores anteriores ao Romano IV, que mudaram as leis que acabaram desfavorecendo ali os camponeses. Bom, tudo isso acabou sendo útil para os inimigos do Romano IV, que utilizariam essas questões impopulares contra ele no momento certo. Mas o romano ele não conseguia esquecer dos turcos, e como ele não poderia deixar Constantinopla, ele resolve enviar um general que comandaria as tropas bizantinas contra os turcos. E o general escolhido foi Manuel Comneno. O Manuel era sobrinho do Isaac I, que foi imperador bizantino. O sobrenome já entrega, né? E aí o Manuel ele sai para uma campanha, mas não era mesmo habilidoso como o Isaac, que fez aí grandes obras aí para o Império Bizantino. O Manuel acabou conseguindo uma vitória contra os turcos, mas depois ele acaba sofrendo uma grande derrota e é feito como prisioneiro pelo general turco Kordiş. Kordiş acaba prendendo ele, mas o Manuel o convence a levá-lo até Constantinopla para que ele falasse com Romano IV e aí fosse feito algum tipo de aliança ou de um acordo de paz. E essa aliança e esse acordo acabaram sendo concluídos, o que chamou a atenção do sultão seljúcida Alparslan, que estava quieto por enquanto. Ele decide atacar os bizantinos. Alparslan ele consegue sitiar as cidades bizantinas de Malazgirt e de Ersis e conquistá-las. Eram cidades fortalezas. O romano ele propôs fazer uma troca, que era a cidade de Hierópolis, que era importante para os seljúcidas, que ele havia conquistado 3 anos atrás, em troca dessas 2 cidades conquistadas pelos seljúcidas. E aí, enquanto rolava essa negociação, o romano sai finalmente de Constantinopla em 1071. E Romano, na verdade, ele não tinha intenção de negociar. Ele queria reconquistar a cidade de Malazgirt com as suas próprias mãos. E ele sai nessa campanha e ficou claro um problema que eu mencionei no vídeo passado e acabei de falar agora há pouco também, que era a questão da indisciplina dos mercenários. O que acontecia é que eles pilhavam as cidades vizinhas onde ficavam os acampamentos noturnos dos soldados bizantinos, e o romano chegou até a impor a indisciplina a esses mercenários, mas acabou causando um motim. Mas aí o romano deu aquele jeito dele e conseguiu conter esse problema mesmo com muita dificuldade. Bom, acreditando que o Aspaslano não estava por perto de Malazgirt, o romano ele resolve dividir o exército dele em 2. Ele envia uma parte do exército para Ankara, que estava sob o poder dos turcos, e com o exército principal ele foi até Malazgirt, onde ele consegue reconquistar a cidade até com uma certa facilidade. Então, quando ele seguia com seu exército, ele vai dar de cara com o exército seljúcida. E foi aí que esse exército se aproximava rapidamente de Malazgirt, e o romano, que estava com efetivo menor, ele dá ordem para que o grupo
do exército que estava em Ancate retornasse para se juntar ao exército principal com ele. Só que quando esse exército está retornando, que vinha de Ancate, dá de cara com outro exército turco e eles acabam recuando para Mesopotâmia. Então, com o exército em menor número e enfraquecido, o romano ainda vai lidar com outro problema, que eram os mercenários, que já estavam insatisfeitos com o romano, eles acabam desertando para o lado turco. E aí o Asparlano, ele não queria entrar em guerra com o Romano IV. Ele parecia um cara realmente muito sensato, um cara bem do bem mesmo. E aí ele acaba fazendo um acordo, ele oferece um acordo de paz ao romano, que inclusive seria bem vantajoso para o Romano IV, mas o romano ele rejeita a proposta, porque o romano ele queria e ele precisava de uma grande vitória. Então, mesmo com uma proposta que ele poderia sair bem daquela situação, ele preferiu lutar contra o Aspaslano. Então aconteceu essa batalha entre os dois exércitos que se aliaram ali, cada um do seu lado, para se enfrentar. E essa batalha aconteceu no dia 26 de agosto de 1071. Uma batalha durou o dia todo e sem haver nenhuma vantagem para nenhum dos dois lados. Foi então que o romano decidiu recuar. Então ele deu a ordem para a parte que estava no meio do seu exército recuasse para o acampamento. O pessoal que estava no lado direito não interpretou bem a situação e ficou meio perdido na história. E para piorar, a reserva estava sendo comandada pelo Andrônico Ducas, não o filho do Constantino X, mas o filho do João Ducas. Eles tinham o mesmo nome, mas eram pessoas diferentes. O Andrônico Ducas estava comandando essa reserva, resolveu aproveitar o momento daquela confusão toda para trair Romano. Então ele pega 30 mil homens e ele tira esses homens do combate ao invés de cobrir a retirada do Romano IV e deixando o imperador ainda mais pressionado pelos turcos. O romano ele percebeu toda aquela situação que estava acontecendo da traição, mas mesmo assim ele continua lutando, ele não desiste, ele queria aquela vitória de todo jeito, então ele assume uma postura bastante arriscada. E aí ele continua lutando com bravura até que o cavalo dele é abatido e ele acaba machucando a mão. E com isso ele não poderia mais empunhar a espada dele. Ele acabou sendo capturado pelos seljúcidas. Segundo o historiador bizantino João Escilitizes, disse que Asparlano custou acreditar que aquele soldado empoeirado e machucado era o imperador bizantino. Então ele desceu do cavalo e Romano estava no chão, ele pisou no pescoço do Romano e depois que ele viu que realmente era o imperador Romano IV, ele o ajudou a se levantar e mandou que o Romano fosse tratado como um rei e levado para o acampamento. Durante os 8 dias que o romano ficou como prisioneiro dos seljúcidas, ele foi tratado com cordialidade pelo Asparlano, mostrando que era um homem bondoso, o sultão seljúcida. O Asparlano ele resolve pedir um resgate pelo Romano IV, o Romano Diógenes. E o seu primeiro pedido foi de 10 milhões de moedas. Uma pedida muito alta. E como ninguém respondeu, ele baixou para 1,5 milhão. E depois dizem que ele chegou até a baixar 650 mil. Acabou que nessa história toda, enquanto o Romano estava preso, o João Ducas retorna da sua aposentadoria, naqueles 3 anos, e ele se prepara agora para finalmente dar o golpe para ele assumir. Lembrando que ele ainda era César, era o vice-imperador, no caso do Romano IV, do Miguel e dos outros irmãos, enfim, toda aquela família. E aí o João Ducas ele se junta com o Miguel Picelo, que acaba se demonstrando ser um cara realmente venenoso, e convenceram a imperatriz Eudóxia de reinar ao lado do Miguel VII, o colocando como o imperador principal.
Mas aí, logo depois que ela coloca o Miguel VII como o imperador principal, eles a despacham para um convento, a exilando em um convento, para se tornar freira em outubro de 1071. O plano do João Lucas era de controlar o Miguel VII como realmente um fantoche, e ele ordenou à população que não reconhecesse mais o Romano IV como o imperador bizantino. Romano havia sido elevado a imperador para reinar no lugar do Miguel, mas agora o Miguel já estava pronto para administrar o império. Foi assim que disse o João Lucas. E aí o João Lucas mandou que seus dois filhos, o Andrônico, mesmo que estava naquela batalha aí, traiu o Romano, e o Constantino Ducas, que era também, tinha o mesmo nome também do filho do Constantino X, o Constantino Ducas, fossem buscar o Romano, que tinha sido libertado pelo Aspalano, mesmo sem pagamento de resgate. Ele libertou o Romano IV. E aí eles foram até a cidade de Andana, na Cilícia, onde havia uma fortaleza, e Romano estava nesta fortaleza. Então eles chegam por lá, né, os filhos de Duca, até essa fortaleza, e no momento em que eles chegam lá, eles passam a ordem de que o Romano tinha que ser detido. Ele não era mais imperador. E aí a própria guarda da fortaleza acaba detendo ali o Romano, que chegou até a tentar sair de lá, fugir. Mas aí eles chegam, conversam com o Romano e dizem para ele que ele deveria retornar para Constantinopla e abdicar do trono em favor do Miguel VII, que nada de mal aconteceria a ele, que ele seria libertado e que ele poderia viver a sua vida tranquilamente. Aí então o Romano ele seria enviado, né, para um mosteiro. E aí o Romano, antes de partir para Constantinopla, ele disse que tinha uma dívida a pagar com o sultão Seljúcida Asparlano. Então ele iria pagar o seu próprio resgate, mesmo tendo sido liberto. Então ele pegou o dinheiro que ele tinha guardado e enviou uma mensagem para o sultão dizendo o seguinte: como imperador prometia você um resgate de 1,5 milhão, destronado e prestes a ficar dependente dos outros, envio-lhe tudo o que possuo como prova da minha gratidão. Então depois Romano ele é levado para Constantinopla, onde lá ele renuncia à púrpura e todo o acordo foi confirmado. Então Romano foi para Cutaia, na Frígia, onde ele iria ficar vivendo por lá. Mas o João Duques ele odiava tanto o Romano IV que ele enviou homens para cegá-lo, onde ele estava lá em Cutaia. E aí no dia 29 de julho de 1072, Romano foi cegado. Eu não darei detalhes aqui de como foi isso, porque foi muito perturbador. Confesso que quando eu li, eu fiquei um bom tempo ali tentando digerir aquilo ali. Foi muito pesado. E aí aconteceu que o Romano depois foi levado para um exílio, que foi em Quinaliada, que ficava no Mar de Mármara, um lugar onde outros antigos imperadores estiveram exilados por lá, até a própria Helena de Atenas. E aí, sem assistência médica, os olhos do Romano infeccionaram e ele acabou sofrendo bastante com uma passagem para o mundo além vida lenta e dolorosa. Porém, antes disso, ele recebe uma carta com muita zombaria do Miguel Picelo, dizendo para ele, na verdade, o parabenizando pela perda dos seus olhos. Bom, ele viveu os seus últimos momentos ainda orando, pedindo perdão pelos seus pecados. A imperatriz Eudóxia saiu do convento para poder organizar o funeral do seu marido Romano IV, e dizem que ela fez um funeral magnífico. Segundo o historiador inglês John Julius Norwich, que é um especialista em Império Bizantino, disse que os inimigos de Romano Diógenes martirizaram um homem justo e corajoso.
Romano teve 3 filhos, né? O primeiro, que foi o Diógenes, como é Constantino Diógenes, do primeiro casamento, que era com a filha de Aluciano da Bulgária, que não se sabe o nome dela. Ele casou-se com Teodora, que era irmã do futuro imperador Aleixo I. Inclusive, esse casamento foi arranjado por uma nobre chamada Ana Damascena após o falecimento do Romano. Eudóxia, o Romano teve 2 filhos. O Leão Diógenes, que nasceu em 1069, quando o Romano estava naquelas batalhas, e foi feito co-imperador durante o reinado do pai dele, então era um porfirogênito. E aí ele, no reinado do Aleixo I, vai ter altos cargos na corte e, inclusivamente, no exército. Porra. Com Eudóxia, o Romano teve 2 filhos. O Leão Diógenes, que nasceu em 1069 e que foi coroado ainda no reinado do pai dele. O Romano estava naquelas campanhas, né, que eu mencionei anteriormente aqui nesse vídeo. E no reinado do Aleixo I, ele conseguiu vários cargos importantes no palácio e também dentro do exército. Já o Nicéforo Diógenes nasceu em 1070, foi feito co-imperador logo após o seu nascimento e também vai servir no império do Aleixo I. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando agora na próxima quarta-feira com o nosso especial de 2.600 inscritos. A enquete ainda está no ar, é só você ir na aba comunidade, aí na página principal daqui do canal, que você pode votar nas 2 civilizações, qual uma das 2 que você quer ver no nosso especial de 1.600 inscritos aí dos povos do Oriente. Na segunda-feira estarei postando o vídeo do Curta com o Zelota lá no IGTV, mas caso você queira assistir agora mesmo, é só você entrar aqui embaixo nesse botão azul, clicando nele no nosso acampamento Zelota. Bom, vou ficar por aqui, um abraço Zelota, até quarta, falou pessoal.